Então, para aqueles que até não têm tanta, não têm tanta convivência com este texto, ou até com as coisas de Deus ou com a palavra, nós estamos a estudar este livro na nossa oficina, que faz parte da oficina do nosso Ministério de Ensino. Nós estamos a estudar o livro do Apocalipse e nós achamos por bem, em todas as igrejas, nós pregarmos acerca das 7 cartas que foram escritas às igrejas, dadas pelo Senhor naquele momento. E que nós possamos tentar tirar uma aplicação, porque, podes baixar só um bocadinho o micro, se faz favor. Porque eu creio que as cartas foram escritas para aquelas pessoas, para aquelas igrejas, mas que hoje nós nos conseguimos colar a muitas dessas coisas. Nós hoje conseguimos reconhecer em nós, no nosso coração, muitas das chamadas de atenção que foram dadas. E é verdade que a maior parte das cartas foram chamadas de atenção. Só houve 2 cartas, 2 igrejas que sofreram elogios, tomaram elogios. E hoje vamos falar de uma dessas cartas, dessas igrejas, onde Jesus elogiou aquela igreja. Onde Jesus se parou pelo elogio. Não tinha nada a apontar. Então, isso também, se nós pensarmos nas 7 cartas, nas 7 igrejas que nós vamos falar, há esta possibilidade de que Deus possa olhar para nós e dizer assim: muito bem, tu estás no caminho certo. Tu estás a fazer aquilo que é certo. Então esse é o nosso alvo. O alvo é nós podermos estar bem, retos, e sermos olhados pelo Senhor e que Ele possa dizer: muito bem, tu estás no caminho certo. Mas até lá Ele escreve algumas cartas para avisar, para alertar e para chamar a atenção das igrejas. Uma frase que vocês vão ouvir sempre, dita no final das cartas, é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta carta fala acerca da volta do Senhor Jesus, daquilo que é o fim dos tempos. Fala muito acerca disso. É uma carta que está a alertar. Nós temos que estar preparados para isso. Nós que não podemos continuar a viver vidas achando que não precisamos de resolver certas coisas porque ainda temos muito tempo. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Então nós precisamos olhar para estas cartas como se fossem cartas para nós, para a nossa vida. E se há coisas que nós falamos aqui, que nós pregamos, que tu dizes assim: epá, eu preciso melhorar isto. Isto faz sentido para mim. Isto é uma coisa que eu estou a passar e eu precisava melhorar isso. Então toma isso como missão no teu coração. Porque Deus está-te a dizer hoje, assim como disse àquelas igrejas, que tu tens ouvido para ouvir, tu tens que ouvir. Tu tens que fazer aquilo que o Espírito está a dizer à igreja e tu tens que fazer aquilo que o Espírito está a dizer ao teu coração. Tens que responder. A pergunta não é apenas o que é que Jesus disse a Éfeso, que já falámos. Vamos falar sobre Esmirna e Pérgamo, ou Laodiceia, ou as outras igrejas. A pergunta hoje é o que é que Jesus hoje está a dizer a nós como igreja local, à nossa igreja hoje, e o que é que Ele está a dizer a ti e a mim. Então, nós vamos ler um texto que está a partir do versículo 8, capítulo 2 do Apocalipse, e nós vamos ler o texto, vamos ler do 8 e vamos ler até ao 17. Então nós vamos ler estes 2 textos juntos, são as 2 cartas que nós vamos falar hoje. E diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que tornou a viver. Ele diz: conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E esta é a carta que Jesus entrega a Esmirna. Se fosse hoje, era um SMS ou um WhatsApp. Okay? Não é bem uma carta, não é muito comprida. Ele diz assim: eu estou com vocês. Eu percebo aquilo que vocês estão a sentir.
Eu sei a dor, eu sei onde é que vocês estão, eu conheço a geografia da vossa alma e vocês são fiéis. Continuem. Continuando, a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E eu acho super interessante uma coisa, é que quando nós vemos no capítulo, nós vemos no versículo 8, e quando o texto diz, Jesus identifica-se de uma maneira específica para a igreja de Esmirna. Ele diz assim: eu sou aquele que venceu a morte. E para quem é que ele estava a falar? Para alguém que estava a lutar contra a morte. Para alguém que estava a sofrer. Para alguém que estava a lutar. Para alguém que Jesus estava a dizer: vocês mantenham-se fiéis, vocês estão num bom caminho. É isso. Mas sabem quem é que eu sou? Eu venci a morte. Eu venci a morte. Tenho os olhos postos em mim. Eu venci a morte. Mas quando ele escreve à outra igreja, ele não se apresenta como aquele que venceu a morte. Ele apresenta-se assim. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E eu começava já a ficar com medo. Se alguém vem falar comigo e já vem com uma espada afiada, a coisa não vai ser fácil. Então Jesus já vai armado. Jesus já leva um instrumento para falar connosco. E esta espada de 2 gumes, nós vamos ver, a Bíblia descreve-a que é uma espada que é afiada dos 2 lados, que nos corta até onde? À profundidade do nosso ser. Ele consegue chegar ao sítio onde nós queremos esconder todas as coisas. E ele diz assim: eu vou falar contigo, mas eu vou levar este instrumento e eu vou-te rasgar todo. Vou-te rasgar todo. Porque eu preciso de ir ao fundo. Eu preciso de atingir sítios que até tu desconheces que os tens. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ele está a dizer isto à igreja. Não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus está a reconhecer: ouçam, eu sei bem onde é que vocês estão, eu sei bem onde é que vocês estão, eu sei bem o ambiente onde vocês estão. Eu conheço algumas pessoas que moram em bairros sociais complexos, ok? E as pessoas dizem assim: vocês não sabem o ambiente, vocês não conhecem o ambiente, vocês não sabem o que se passa lá. Sabe aqueles bairros que existem que a polícia tem dificuldade em entrar? Pessoas que moram lá e que são pessoas de bem. Um bairro social não é sinónimo que só quem vive lá é bandido. Nada disso. Mas nós sabemos que há um ambiente que esses bairros sociais promovem, dadas as dificuldades, questões sociais, tudo bem. Não estamos a falar sobre isso. Mas eu quero que vocês pensem no ambiente. Que tu tens a tua família, tu tens o teu trabalho, tu tens a tua casa, tu tens os teus princípios e às vezes o ambiente onde tu vives condiciona a tua vida toda. O ambiente condiciona tu teres medo ou não teres medo. O ambiente condiciona se tu vais na rua com o telemóvel na mão ou se tens que guardar o telemóvel na mão. O ambiente condiciona se tu vês alguma coisa no teu lado da rua, se tu pensas assim: eu vou mudar para o outro lado da rua. O ambiente condiciona. E isso que Jesus está a dizer: eu conheço as vossas obras, eu sei onde é que vocês estão, e Ele faz um elogio. Ele faz um elogio. Ele diz: eu conheço, eu sei bem. Eu sei bem que houve pessoas, como o Antipas, que ele morreu. Fiel, que foi morto. Onde? No trono onde Satanás habita. Onde Satanás domina. E eu sei que vocês são fiéis. Só que acabou o elogio. O elogio terminou. Ele diz: eu conheço, ok, vocês têm dificuldades, vocês são fiéis, as pessoas até são mortas, e eu reconheço isso, e eu valorizo isso. Só que depois tem aquela frase, né? Tenho estas 2 palavrinhas, tenho todavia, há uma coisa contra ti. Tenho contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te
E se não, eu venho a ti sem demora e contra eles eu pelejarei com a espada da minha boca. A espada, lembram-se? Que ele vinha armado com a espada. Eu venho, eu vou fazer justiça. Eu vou tirar tudo a limpo. Eu vou deixar tudo na luz. E esse pessoal vai sofrer. Portanto, tu tens de te arrepender, igreja. Tu tens de te arrepender de normalizar coisas. Mas nós já vamos lá mais dentro do texto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, àquele que ouvir o que o Espírito está a dizer, Deus tem alguma promessa. Deus diz, se tu ouvires aquilo que eles têm para te dizer, se tu emendares, andares para trás como nós ouvimos a semana passada, voltar atrás, nós nos arrependermos e mudarmos o curso da nossa vida, ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. E Apocalipse começa logo a falar em códigos para nós. Nós já ficamos logo meio trocados. O que é que isso quer dizer, o maná escondido? É tão simples. Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sob essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, excepto aquele que o recebe. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pedir a Deus que nos ajude para nós podermos receber aquilo que Ele tem para nós a partir de agora. Deus, nós te agradecemos, Deus, por termos a oportunidade de nós lermos estas escrituras, de cartas que foram escritas a outros, e isso deixa-nos um alerta que nós podemos aprender com os erros dos outros. Nós podemos aprender e não cometer, não ir pelos mesmos caminhos que tu já anunciaste que eram maus caminhos. E obrigado porque hoje temos a oportunidade de ler estas duas cartas e poder aprender com elas, poder confrontar a nossa vida, o nosso ser, seja individualmente, seja como igreja, e nós podemos corrigir, podemos calibrar a nossa rota na tua direção e estar mais perto do teu querer, mais perto da tua vontade, mais assertivos, mais a teu gosto, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração que te quer agradar, que te quer conhecer mais, e conhecendo-te mais, quer te agradar mais, quer calibrar mais, quer reconhecer mais, quer se arrepender mais, quer ouvir mais de ti, para podermos estar de acordo com aquilo que é a tua vontade. E um dia, se tu nos escreveres uma carta, Deus, que ela seja repleta de elogios, que tu possas olhar para a nossa vida, Senhor, e ver a justiça que há no nosso ser, na nossa vida, aqui neste lugar. E que, se houver coisas para corrigir, que tu nos escrevas também. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então vamos já saltar para a primeira carta, que é a carta do elogio, mas que traz, eu creio que traz alguns ensinamentos para nós. Então, Esmirna, ela vive fidelidade no meio da pressão. A vida pressiona, as coisas más acontecem. Esmirna era uma igreja que era uma igreja que não estava... Esmirna era uma igreja que estava tipo deslocada. A igreja. Esmirna era uma cidade rica e a igreja era uma igreja pobre. Era uma igreja humilde. Vocês conseguem pensar numa igreja humilde? Uma igreja com pouca gente? Uma igreja mas que é fiel? Que Deus que a igreja está sempre constantemente a ser atacada, mas as pessoas são fiéis. Nós conhecemos pessoas assim. Nós conhecemos igrejas assim. Que Deus ainda assim permite que igrejas pequenas, aos olhos dos homens, são ricas aos olhos de Deus. Não porque elas têm projetores, bandas e têm igrejas cheias de gente, não, mas porque elas têm uma coisa, elas são fiéis no meio da dificuldade. Jesus tira tempo para escrever um SMS àquela igreja e dizer assim: eu estou com vocês. Eu não estou para ir bem importante se vocês têm 20, 30, 40, se vocês têm uma grande banda, se vocês têm um pregador muito eloquente. Sabem o que é que me chamou a atenção? É que no meio da dificuldade vocês são fiéis. No meio de vocês estarem a levar pancada, vocês são fiéis. No meio de vocês terem tudo para desistir, vocês continuam a ser fiéis. Vocês não abandonam o chamado. E Jesus faz isso, escreve esta carta para elogiar. Era um contexto onde a sociedade exigia uma lealdade absoluta a Roma. Exigia uma lealdade completa àquilo que a atmosfera da cidade e da sociedade exigia.
era uma sociedade acelerada, um porto comercial, tudo acontecia. Era uma cidade que competia com outra cidade. Qual é que era a melhor cidade ali da Ásia? Era conhecida como a coroa da Ásia. No entanto, Jesus escreve uma carta e diz assim: olha, vocês, aos olhos dos outros, vocês são pequenos, mas para mim vocês são ricos. São ricos. Aquilo que vocês conseguem fazer, para mim isso é riqueza. Então, se tu hoje passas por dificuldades, se tu hoje estás a ser pressionado pela vida, seja seja no teu íntimo, nas tuas emoções, seja na tua saúde, seja no teu trabalho, se tu estás a sentir isso, e se tu és fiel ao Senhor, se tu mantens a oração, se tu mantens relacionamento com Deus, se tu mantens intencionalidade de cuidar de outros, se tu mantens ainda vivo dentro de ti aquela gana de falar do Evangelho às outras pessoas, esta carta é para ti. Jesus hoje está-te a dizer assim: olha, tu és rico para mim. Não importa para mim se tu sabes cantar, se sabes pregar, se tu és muito eloquente, mas tu és rico. Eu vejo riqueza, eu tenho tanto apreço por quem tu és. E às vezes nós deixamos que as nossas dificuldades, inclusivamente as nossas limitações, nós não conseguimos fazer coisas. Nós deixamos que isso nos apague e achamos que Deus de repente dá mais valor a outras coisas. A prova é esta carta. Por muito que nós possamos fazer, se nós não formos fiéis ao Senhor no meio das dificuldades, no meio das provações, nós vamos nos perder. E talvez não sejamos tão ricos, tão importantes como nós às vezes achamos que somos. Então Jesus revela-se àquela igreja e ele como que relembra aquela igreja, diz assim: vocês sabem quem é que eu sou? Sabem quem é que está a falar com vocês? Sou eu venci a morte. Eu venci a morte. E vocês são aqueles que vivem debaixo desta visão. Eu venci a morte. Então, se vocês temem a morte, vocês coloquem os olhos em mim. Eu venci a morte, vocês estão comigo. Nós vamos vencer a morte. Não a morte física, que nós sabemos que nós estamos condenados por esta herança adâmica de que a nossa carne vai aparecer. A primeira morte, ela vai acontecer. Se o Senhor Jesus não voltar antes, nós todos vamos falecer. Nós todos vamos falecer. Vamos escrever uma t-shirt a dizer: nós todos vamos falecer. Nós todos vamos cessar a existência. Mas Jesus diz assim: vocês estão comigo. Há uma outra segunda morte que vocês não vão passar. Vocês não vão passar. Vocês são ricos. Vocês são fiéis. Então, eu conheço. E eu conheço, fala acerca de uma intimidade. Não é só apenas informação. Não é só nós olharmos lá para Éfeso e Jesus. Eu tenho toda a informação acerca de vocês. Eu sei tudo o que vocês fazem. Este não. Este é um conheço diferente. Nós estamos juntos. Eu sei que vocês estão a passar mal, mas a gente fala todos os dias. Eu conheço. Eu sei que vocês estão a sofrer. Eu sei que vocês lidam com o vosso pecado, mas nós temos intimidade. Então este conheço não é um conheço só de informação, que Deus sabe tudo. É um conheço de intimidade. É um conheço de intimidade. E se nós queremos muitas das vezes vencer as nossas dificuldades, ou vencer não as dificuldades, mas vencer no sentido de conseguir passar por elas e estar inteiro, estar bem, o possível, nós precisamos estar com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Ele precisa ministrar ao nosso coração. Ele precisa falar ao nosso coração. Ele precisa trazer alguma coisa que nós chamamos de uma paz que excede todo o entendimento humano. Isso vai acontecer se nós nos relacionarmos com Ele. O céu vai se abrir para nós. Amém? Aleluia. Jesus reconhece isso. Ele diz que tu és rico. Em Tiago 2,5 diz assim, ouvi, meus amados irmãos, escutem, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. E muitas das vezes nós anulamos-nos por ver outros a prosperarem, até na fé, até dentro da igreja. E nós pensamos assim, eu nunca vou ser como aquela pessoa. E isso não é verdade. Isso não é o que eu vejo nesta carta. Tu não tens que ser como a outra pessoa. Tu tens que ser fiel. E se tu és fiel, Deus vai te honrar.
independentemente do que tu faças. Porque Deus não honra infiéis. Deus é constante, Deus é inteiro, Deus é íntegro. Então Deus não honra pessoas que não são inteiras também. Então a pessoa pode ser a pessoa mais mega fantástica, a última bolacha do pacote. Pode ser a coisa mais extraordinária. Não é fiel, não é inteira. Deus olha para ele e diz assim: tu és pobre, meu. Que pobre tu és. Que enganado que tu andas. Achas que és uma coisa e tu não és essa coisa. Esta carta é para aqueles que hoje sentem que têm uma vida despedaçada, que têm uma vida pressionada, que têm uma vida perdida, que estão a ser pressionados pela dor, que estão a ser pressionados pela saúde, que estão a ser pressionados pela sociedade, mas que são fiéis ao Senhor, que oram todos os dias, sim, que buscam todos os dias, que buscam direção todos os dias para o dia seguinte, que buscam encontrar em Deus, na rocha, na rocha firme, a âncora para as suas decisões. Essas pessoas são as pessoas desta carta. E que eu gostava que nós fôssemos estas pessoas. Quando a dificuldade chega à nossa vida, que nós nos tornássemos nesta igreja rica, nestas ricas pessoas para o Senhor, onde nós nos mantemos firmes nas nossas convicções e que não deixamos que a atmosfera que existe à nossa volta, e aqui a atmosfera que existe à nossa volta não é só a atmosfera lá de fora, é aqui de dentro. Quando alguns de nós estamos a viver o melhor da vida, alguns de nós estamos a viver o pior da vida. E o que é que acontece? Nós achamos que a atmosfera nos contamine. E às vezes não dizemos uns aos outros que estamos a viver o pior da vida porque não queremos estragar a festa. Aquela igreja não queria saber. Aquela igreja queria viver quem realmente ela era. E vivia num nicho, onde tudo acontecia a uma velocidade tremenda. Mas aquela igreja vivia à velocidade de Deus. Não se compadecia, não se vendia, não negociava a sua fidelidade para viver a uma outra velocidade. Amém? E esta é a nossa cidade, a cidade que eu queria. Então há uma dimensão espiritual por trás desta perseguição. Ela diz que se tu fores fiel, e esta palavra fala sobre fidelidade, eu vou-te dar a coroa de vida. Ela diz, tu não vais passar pela segunda morte. Isto é um selo, é uma garantia. A nossa fidelidade ao Senhor, Ele olha para nós, Ele confirma isso. Tu és essa pessoa, tu és daquelas pessoas que tu não vais passar pela segunda morte. Tu não vais ser deitado no lago do fogo do inferno. Nós não gostamos de pregar acerca do inferno, porque o inferno assusta. O inferno afasta as pessoas. Então, até não é uma estratégia, até não deve ser usado como uma estratégia de evangelismo, porque é quase como a nossa carta, né? Aquela carta do Uno, das 4 cartas, que nós conseguimos matar o jogo. Nós chegamos ao pé de uma pessoa e dizemos, se tu não aceitar Jesus, tu vais arder no inferno. Isto é tipo, acabou, não há mais argumento. O que Jesus está a dizer é que a fidelidade livra-nos desse momento. A fidelidade de nós sermos inteiros. Claro que nós aceitarmos antes Senhor Jesus como Salvador, mas Ele dá este selo, esta garantia assim, tu és a coisa certa. Sabem aquelas marcas que têm selos de qualidade? Quando vocês já viram vinhos na prateleira com montes de selos de prémios de qualidade, este é o selo. Este é o selo que Deus quer dar a ti, na tua vida, no teu coração. É o selo da fidelidade. É Deus olhar para ti e dizer, não, Ele tem lá o selo da fidelidade. Estás comigo, está tudo tranquilo. Vamos para outra. Vamos investir tempo noutra igreja. Esta igreja está no caminho certo. É uma igreja pequena, é uma igreja doente, é uma igreja a sofrer, é uma igreja provavelmente sem atividades, mas que se junta e que está perto do Senhor. Amém? E é muito difícil sair desta igreja, e temos outra para falar, e é muito difícil sair daqui. A primeira morte acontece, mas a segunda morte nunca tocará àquele que pertence realmente a Cristo, que é fiel, que pertence. Vamos saltar para dar um pulinho a Pérgamo. E diz assim, diz que Pérgamo vivia outra coisa. Era também um centro de poder intelectual e religioso. Imaginem um sítio onde toda a gente acha que sabe tudo. Imaginem um sítio onde a política é feita. Imaginem um sítio onde há um frenesim de decretar e de deliberar. Imaginem um sítio onde todos os dias nasce uma teologia nova.
onde todos os dias são feitas regras e política nova. Este era o ambiente que acontecia naquela cidade. Era um centro cultural, intelectual, religioso, tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Era conhecida pela filosofia. Era um lugar muito à frente, muito à frente. Mas sabem, estes lugares onde existe todo este frenesim, são lugares muito perigosos para a igreja. Não que a gente tenha que fugir desses lugares, não é isso que eu estou a dizer. Nós temos que estar em todos os lugares. Deus chama-nos para estar em todo o lugar. Mas era um lugar também que existia uma idolatria intensa. Existiam muitos templos, muitos cultos diferentes. Existia uma mistura de religião. Era um ambiente onde parece que tudo podia coexistir. Onde tudo se podia misturar. Onde nós podíamos ser todos amigos. Onde tudo era, uma expressão que eu uso muito desta casa, tudo era de mão aberta. Desde que a gente estivesse bem, a gente abre a mão e cede um pouco das nossas convicções. E esta é esta igreja. Ela diz que é uma igreja que é reconhecida pela coragem, Apocalipse 2:13. Eu sei as tuas obras, onde habitas. Eu sei que esse é o trono de Satanás. Às vezes nós achamos, por exemplo, quem já visitou Nova Iorque? Vamos ver quem é que são os viajados aqui. Uau! É fantástico. Aquilo é a Big Apple, não é? Aquilo é o centro do mundo. Sabem o que é que eu olho? Aquilo é o trono de Satanás. Onde são tomadas decisões na Bolsa que influenciam. Vocês lembram-se das crises? A queda da Bolsa lá, na cidade maravilhosa. Na cidade maravilhosa é outra coisa, não é? Cidade fantástica. Né? Daquela cidade nasceu uma crise para o mundo inteiro. Então, Pérgamo era mais ou menos esse tipo de ambiente, onde visualmente, esteticamente e conceptualmente parecia uma coisa muito fixe, muito boa, mas o Senhor Jesus olha para essa cidade, ela chama-lhe do trono de Satanás. Apocalipse 2:13. Ele diz assim, olha, vocês retêm o meu nome, vocês não negam a minha fé, a igreja. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto. E vocês vocês são firmes quando vocês me defendem. E vocês ainda pagam o preço, alguns de vocês ainda com a própria morte, fruto de tanta pressão e de tanta confusão que existia à vossa volta. Vocês são punidos e vocês com a vossa vida. Então, mas Pérgamo não era uma igreja como a igreja de Esmirna, não era uma igreja pequena, não era uma igreja fraca, não era uma igreja, era uma igreja com estrutura, era uma igreja que dava luta, era uma igreja que, se fosse preciso, ia à guerra, ia para a praça decretar também, ia se levantar e ia argumentar. Não era uma igreja fraca, ela resistia naquele lugar. Ela confessava a Cristo, ela tinha mártires, são pessoas que morrem pelo Evangelho. Mas o problema daquela igreja não estava, uma vez mais, naquilo que ela fazia externamente, nem como ela se posicionava externamente. Uma vez mais, estava como ela se posicionava internamente. E ele diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tu tens lá, nessa igreja, ou seja, nessa atmosfera que ao princípio parece uma atmosfera boa, uma atmosfera que está tudo bem, tu tens dentro de vocês, em vocês, não são visitas. Eu não conheço as visitas que aqui estão hoje, eu não conheço a teologia deles, eu não sei de onde é que eles vêm, eu não sei quais é que são sequer as intenções. Eu, à partida, acho que são boas. Eram pessoas da casa. É a mesma coisa que Jesus estivesse a dizer assim, olha, a Cecília Amada, vocês são fantásticos, vocês fazem as coisas acontecer, vocês, mas vocês têm pessoas no vosso meio, ou seja, entre vocês, que seguem umas doutrinas esquisitas. E a palavra leva-nos a doutrinas lá para trás de coisas muito, muito fortes. Balaão, vocês podem ver lá em Números, e que diz, Balaão ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Como assim?
Como assim? Ensinava a fazer a igreja cair, a igreja da época, o povo de Deus cair, para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Como assim? Então esta igreja tem gente que anda a induzir a própria igreja a cair em pecado, com doutrinas que não têm nada a ver com Deus. Ainda assim, é uma igreja que publicamente defende Cristo, mas internamente é permissiva. Então, nós começamos a entrar nesta igreja e encontramos um ponto muito forte, que é a tolerância. A tolerância. Pérgamo era uma igreja que tolerava. A pessoa vem à igreja, ela é fantástica, ela prega bem, é uma pessoa cheia de influência. Então, se for uma pessoa que venha e que tenha uma influência muito grande, isto acontece em todas as igrejas, acontece ainda hoje. Se vem para a igreja um jogador de futebol, não interessa mais nada. Interessa que ele é jogador de futebol e diz que é crente e que é cristão. E nós vibramos logo. Eu vou usar uma expressão que vocês vão ser maduros, eu sei que vocês vão entender. Nós ficamos todos excitados se é um jogador de futebol, começa a congregar connosco. Ficamos logo todos excitados. E ele escolheu a minha igreja. Nós somos mesmo especiais. Mas nós não sabemos a vida dessa pessoa. Para sabermos a vida da pessoa, nós temos que ter comunhão uns com os outros. E quando nós temos comunhão uns com os outros, quando nós conversamos, quando nós trocamos uma ideia no bar, nós começamos a perceber as perspectivas da vida de cada um. E se nós começamos a ver a perspectiva de alguém que não se enquadra na palavra, nós temos que confrontar essa pessoa. Só que esta igreja não fazia isso. Essas pessoas tinham voz, tinham espaço. E dentro da igreja, elas criavam pequenas bolhas de doutrinas falsas que manchavam a igreja, ao ponto de Jesus lhes escrever uma carta e dizer assim: vocês precisam de acabar com isso. Vocês precisam de acabar com a corrupção que existe, pela prostituição que existe da minha palavra. Vocês têm que acabar com isso. Porquê? Por onde? Qual é que era o veículo que fazia com que isso acontecesse? Pela tolerância. E nós muitas vezes toleramos coisas. Quando alguém nos diz assim: isso não é bem pecado. Oi, sinal vermelho. Logo campainhas, logo, como assim não é? Isso não é assim, isso não é tão pecado, isso não é bem pecado. Não é bem pecado. As coisas ou são pecado ou não são pecado. Ainda ontem eu ouvi assim: nós temos que ser mais inteiros e íntegros. Quantas pessoas é que tiveram lá no culto? Tiveram quase 50 pessoas. Não tens que dizer que tiveram 47. Não quase 50. Parece que estamos sempre a querer impular as coisas. Não, pecado é pecado. O que é certo, o que é errado. Independente de quem é que é a pessoa que está a falar contigo. E aquela igreja tolerou isso. A pessoa podia ter alguma influência, podia ser de uma família nobre, podia ser uma pessoa que dava grandes dízimos. Eu não faço ideia qual é que era a esfera de influência. Eu sei que houve um momento que um líder, que um pastor, que um membro daquela igreja diz assim, no seu coração: eu não vou chatear com isso, esta guerra não é para mim. Alguém que lhe diga o que ele precisa de ouvir. Só que esta carta é para nós. Hoje, quando nós ouvimos coisas que à luz das Escrituras estão erradas, nós pensamos: Pérgamo, eu estou a tolerar. Então nós, com amor, com muita sabedoria, nós oramos. E se nós não sabemos, nós vamos pedir ajuda, mas nós não podemos fechar a nossa boca. Porque nós vamos criando tendências. E chegamos ao fim da época, chegamos ao fim dos episódios da série, quando chega aos últimos capítulos, e nós tornamos numa igreja que se vendeu, uma igreja que envergonha o Evangelho, uma igreja que defende apenas uma parte do Evangelho. E se for uma parte, como nós vimos em Éfeso, que seja uma parte de eventos, de aparência, e os eventos não estão errados, e a festa não está errada, e um bom grupo de louvor não está errado, e ter um louvorzão não está nada de errado, mas está tudo errado se não houver fidelidade, se o coração não estiver no sítio certo. Para isso acontecer, nós temos que abrir a mão de muita coisa do que é certo. A doutrina de Balaão era uma doutrina errada, era uma doutrina de corrupção, que corrompeu Balaão, corrompeu o coração de um homem, porque quis agradar e quis ganhar, e para isso ele abriu uma porta, ele negociou, e então a partir daí ele perdeu-se. E o que Jesus estava a dizer era: vocês têm pessoas desse estilo entre vocês. Então se vocês querem continuar a destruir a igreja, vocês mantenham, senão vocês têm que mudar.
Números 25:1 diz que Israel deteve-se e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Porquê? Porque houve permissibilidade, houve essa permissão, houve essa tolerância de aceitar aquilo que não era de Deus. Há uma sedução de Satanás, do inimigo das nossas almas, à nossa vida. Há uma sedução constante. Nós constantemente estamos a ser seduzidos pelas coisas que não são de Deus, com o objetivo único de nos afastar dele. Às vezes Satanás não precisa que a igreja acabe, só precisa que a igreja continue e que seja permissível. E ela não vai estragar só esta igreja, ela vai estragar gerações inteiras. Há pessoas, jovens e famílias que deixam de congregar porque são pessoas que são inteiras. São o quê? São íntegras. E como veem uma liderança a ser permissível, tolerável, por qualquer razão, por dinheiro, por circunstância, seja por que for, essas famílias vão se fechar. Sabem, vão fazer o que se calhar alguns de nós já fizemos. Vamos mudar de igreja à procura de uma igreja melhor. Só que nós estamos nessa igreja. Nós temos que ser nós a dizer. Então tu não és chamado a sair da igreja. Tu és chamado a ficar na igreja e a dizer a verdade. Então é melhor, ouçam a loucura, que é melhor essa igreja acabar porque tu disseste a verdade, do que ela continuar porque tu não tiveste coragem de dizer a verdade. Então é preferível nós provocarmos uma convulsão e dizermos assim, eu não sei o que é que vai acontecer a seguir, mas a gente sabe que isto é o certo. Isto é o certo a fazer. Isto vai provocar uma loucura na nossa vida, à nossa volta. Isto vai ser uma confusão tremenda. Mas sabem o que é que Deus vai dizer? A igreja é fiel. Isso é o certo. E a igreja, como é que ele dizia em Éfeso? A igreja é de quem? A igreja é minha. Onde é que estão os candeeiros? Estão na minha mão. Não está na vossa mão. Então nós somos chamados a ser inteiros, íntegros. Nós somos chamados a não ser tolerantes. Não é? E nós às vezes não somos tolerantes uns com os outros. Nós usamos a nossa porção, o nosso tanque da tolerância. Ele é todo consumido como um combustível do nosso carro, que se consome muito rapidamente e que depois custa muito a encher. A tolerância é a mesma coisa. Só que nós usamos a tolerância com o nosso irmão. Nós deixamos de ser tolerantes com o nosso irmão. Nós deixamos de ser tolerantes com um defeito do nosso irmão. E nós devíamos usar esse poder de nós não ser tolerantes com as coisas erradas, com as coisas que são de Deus, que estão à nossa volta e que nós convivemos. Quando nós convivemos com a tolerância, nós convivemos com o inimigo. Nós achamos que a palavra pode estar lá, os resultados podem estar lá, a influência até pode estar lá. Deus vai usar o Espírito Santo de Deus vai usar a palavra pregada. Deus, no caso de Balaão, usou um animal. Um animal. É uma mensagem para a gente. Um animal. Então Deus não vai perder a oportunidade de fazer o que Ele quer fazer. A gente pode usar as palavras que estão dentro do teu coração todo arrebentado e todo partido e desviado do Senhor, mas a palavra é dele. A verdade é dele. Quem venceu a morte foi ele. E se entrar no coração e nos ouvidos de alguém e se produzir fruto, não é o teu fruto. É o fruto da palavra. Agora, quem transporta a mensagem, esse precisa de ser corrigido, talvez. Às vezes Deus coloca pessoas que nós achamos que não são formadas o suficiente, inteligentes o suficiente. Somos tão violentos que nós achamos que há pessoas que são tão básicas que não deviam estar a fazer certas coisas. Sabem o que é que Deus vai fazer? Deus vai usar essas pessoas para nos envergonhar. E essas pessoas vão fazer milagres, vão fazer coisas fantásticas, vão falar a nações, a mensagem delas, a mensagem de alguém que nós achamos que é básico e que é pouco inteligente e que tem pouca instrução, é alguém que vai evangelizar alguém que vai dominar o mundo. Que vai ser o maior pregador. Vai ser... Olha, há uma história que eu ouvi esta semana e vou contar. E vou terminar depois, logo a seguir. E só tinha mais 7 páginas para falar. Mas nós falámos quase tudo. Que era
que tem a ver com isto, de usar a pessoa inteira, a pessoa certa, a pessoa que sabe aquilo que tem que fazer no momento certo, que diz aquilo que é certo, que não negocia as coisas, ok? Então havia um evento nos Estados Unidos, numa tenda, há muitos anos atrás, 1970 não sei exatamente a data, mas estava a acontecer esse evento e estava lá um pregador muito famoso a falar e essa tenda estava cheia. E chegam 2 jovens já atrasados para entrar na tenda e chegaram à tenda e não havia lugares, sabem? Aqueles lugares que a gente tenta e não vê e tem que ficar cá atrás e não sei o quê. Mas houve, e eles viraram as costas para se ir embora. Não dá, a gente tem que ir embora, não é? Então houve um diácono que estava atento, sabem? Aquele diácono raiz, que está tipo sempre a olhar e está sempre... Esse diácono raiz olha e diz: não se vai embora, anda cá. E lá foi desencantar 2 cadeiras e sentou esses miúdos em 2 cadeiras. Porquê é que eu estou a dizer isto? Que ele podia tolerar. Eu podia dizer assim: temos cá 20 mil miúdos aqui, porque é que eu vou me preocupar com 2? Ele não tolerou, e são coisas simples. Eu não estou a falar de nós que temos que tolerar e que temos que armar uma discussão teológica super complicada com um irmão. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer coisas simples. Coisas simples. Nós vemos alguém deixar cair um papel, um lixo no chão, nós sabemos que a pessoa viu e nós deixamos passar. Isso é tolerância, amigos. Nós temos que ficar no braço do nosso irmão e dizer: você deixou cair isto. Não há tolerância aqui para isso. Isso é uma falta de respeito. Sabem o que é que Deus vai fazer? Vai-te aplaudir, porque tu não és tolerante. Sabem quem é que era um desses jovens? Billy Graham. Era um desses jovens. Por isso é que eu estou a dizer, aquele diácono era um homem de serviço. Foi reconhecido como um homem que servia. Que ele podia não saber pregar, podia não saber tocar, mas era ótimo a ser diácono, era ótimo a arrumar cadeiras, era ótimo a arranjar espaço para as pessoas, era ótimo a ter a casa em ordem, era ótimo nisso. E ele não tolerou a vida de haver aquele evento sem ter aqueles 2 jovens ali. E aquele homem que ninguém sabe o nome, aquele homem foi veículo para salvar a vida de quê? Milhões de pessoas. Milhões, porque ele não tolerou. Então eu não estou a falar de nós vivermos à face daquilo que Pérgamo, e peço para vocês lerem e pesquisarem e perceberem a dificuldade que eles estavam a sentir, de nós temos que ter grandes confrontos políticos, grandes confrontos teológicos. Não, nós temos que ter os confrontos que Deus nos coloca no nosso caminho. Se vês alguma coisa que não está certa, tu tens que intervir, porque senão tu és Pérgamo. Tu estás a tolerar. E Deus um dia vai-te escrever uma carta. E Ele não vai vir com falinhas mansas. Ele vai vir com uma espada. Ele vai-te rasgar de cima a baixo. Ele vai nos dizer coisas como... Nós achamos que... Nós às vezes temos uma ideia errada porque nós queremos proteger... Nós queremos proteger as nossas costas. Nós não queremos levar açoites. Nós não queremos ser corrigidos. Então nós queremos uma ideia que nós às vezes até vemos em alguns quadros, que é do Jesus bonzinho. Sabem aquela imagem que ele está assim, com as mãos assim, com a carinha assim de lado? Ele está assim, tão fofinho. Não, ele não vai ser fofinho. Ele vem com uma espada de 2 gumes, que serve para nos rasgar de alto a baixo. Eu digo isto porque eu quero dizer isto. Ele vai dizer assim: tu és uma vergonha. Tu és uma vergonha. Tiveste a oportunidade, tu és Pérgamo, eu já te ensinei isso, eu já escrevi cartas, eu já deixei escrito, tu ainda assim deixas passar a oportunidade, quando eu te dou a oportunidade de tu te manifestares, de tu não seres tolerante, de tu seres inteiro, de eu não ter que te escrever cartas. E todos nós vamos ter a oportunidade. Todos nós hoje vamos ter a oportunidade. Vamos ter a oportunidade de não sermos tolerantes connosco próprios. Hoje, a seguir, nós vamos ter um tempo de oração juntos. Tu tens a oportunidade de dizer a Deus: eu não vou ser tolerante mais com isto que eu estou a ser tolerante. Com isto que eu estou a dar espaço. Com estes balões que estão aqui dentro do meu coração, da minha vida. Com áreas da minha vida onde eu deixei o balão entrar. E são palavras fortes da palavra. E eu estou a prostituir a minha vida espiritual. Porque eu permito que estas coisas se misturem. Então eu estou a ser tolerante com coisas que eu sei que não deve ser. E Deus hoje está-te a dar uma oportunidade a ti
de deixar de ser tolerante contigo mesmo. Tu tens hoje que lutar contra a tua própria carne, como a palavra diz. E 2, segundo lugar, tu tens a oportunidade de deixar de ser tolerante a partir de agora. Na semana, no dia, no resto do domingo, na segunda-feira, vão acontecer situações onde tu tens que deixar de ser tolerante. Deus vai criar estas oportunidades, eu tenho a certeza disso. Ele não vai perder a oportunidade de nos dar a oportunidade, de nos dar uma segunda oportunidade. O texto termina, e como eu sou um homem de palavra, eu vou terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que conseguir fazer isso e que se esforçar para fazer isso, dar-lhe-ei o maná escondido. O maná escondido, maná é o quê? Alimento. E ele está escondido porquê? Está escondido porque nós não estamos a procurar o maná. Não está escondido porque nós estamos a tolerar coisas. Está escondido porque nós estamos a comer coisas que não devíamos estar a comer. Se nós passarmos a comer aquilo que é certo, nós vamos descobrir na palavra, no Senhor, alguma coisa que para nós é novidade. E esse maná que está escondido vai nos ser revelado. É como se nós antes não conseguíssemos entender algumas coisas bem. Ou como se os nossos ouvidos tivessem a escutar menos daquilo que devíamos estar a escutar. Ou o nosso coração a absorver menos daquilo que estivesse a absorver. Se nós deixarmos de ser tolerantes para as coisas erradas, nós vamos ser permissivos, permeáveis para as coisas certas. E a palavra do Senhor vai ter um novo significado para nós. Nós vamos olhar para a palavra e vamos ver uma coisa diferente. Mas eu não consigo. Mas eu não entendo. Que coisas é que tu tens a negociar no teu coração? Que outras palavras é que estão a circundar a tua mente, o teu coração, que fazem com que o maná não entre, não comas e não te satisfaças, não consigas ver. Então vamos tirar essas coisas de lá e a promessa é que o maná vai ser tido, vai ser lido, vai ser escutado e vai ser absorvido de uma maneira diferente. Amém? O maná, ele vai ser revelado ao nosso coração. E ao vencedor eu lhe darei de comer o maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca. E agora vou deixar para vocês pesquisarem o que é a pedrinha branca, não estou a brincar. E na pedra branca, é uma pedra branca só, ok? Pode ter muitos significados, eu não vou escorrer por aí. Mas vou escorrer por outra coisa. E na pedra branca tem o quê? Tem um nome. E quando se fala de nome, fala-se acerca de quê? Identidade. Então quer dizer, quando nós nos posicionamos, conseguimos perceber melhor as coisas que nós não percebíamos, e depois ganhamos uma identidade nova. E o Senhor diz assim, isso não é uma coisa que as outras pessoas precisam de saber, é uma coisa que tu precisas de saber. O nome que está na pedra que tu ganhaste é uma coisa entre nós. Então voltamos à carta de Esmirna. Não tem a ver com informação e conhecimento, tem a ver com intimidade. Então eu já não te vou chamar Ricardo, a gente vai ter um nome que é só para nós. Um nome que é só para nós. Porquê? Porque tu não és tolerante. Porque tu te impões. Tu não só falas das coisas que sabes e consegues ser apologético acerca de montes de coisas, mas cá dentro tu não negocias. Tu não negocias. E se calhar nós precisamos de fazer esse exercício a cada segundo. A cada segundo a nossa mente vai sendo seduzida através da nossa mente, daquilo que nós escutamos, e a todo momento nós temos que ser eu não posso tolerar isto, então tenho que redirecionar, eu não posso tolerar isto, eu não posso. E o que é que vai fazer? Nós vamos ganhar uma dimensão espiritual diferente, não porque somos mega fantásticos, é só porque estávamos a ser extremamente fracos, extremamente desviados daquilo que devíamos de fazer. O caminho, a coisa certa, o que é suposto acontecer, é o que está no final do versículo. É que se nós tivermos intimidade com Deus, não formos tolerantes, Ele vai se manifestar. E nós vamos olhar para as Escrituras de uma maneira diferente. Vamos olhar para a Sua Palavra. Aquilo que nós muitas das vezes procuramos nos nossos devocionais, procuramos nas nossas orações, aquilo que nós muitas vezes ficamos chateados, ficamos tristes porque Deus não responde, não é porque Ele não responde, é porque nós não estamos a ouvir a resposta dEle. É porque nós andamos a tolerar uma série de outras coisas. Quando nós pensamos que isto não está a funcionar, esta igreja não me dá aquilo que eu preciso, vou procurar outra igreja. Amigo, tu estás a ser tolerante. Tu
Tu não estás a ouvir. Tu não estás a conseguir ouvir. Tu não estás a conseguir comer o maná. Tu não estás a conseguir te relacionar com Deus. Tu não tens um nome. Tu não tens uma identidade. O teu devocional não tem um título. A tua vida não é... Se a vida devia ser uma série com Deus. Dia 1, o episódio número 1. Isto é o que acontece. E nós temos uma história para contar. Foi um dia horrível, Deus. Quer dizer que nós conversamos. Irmãos, as cartas foram escritas em igrejas reais com pessoas reais como nós. Que viveram pressões semelhantes às nossas noutra época, noutra era. Mas a pressão é a mesma. As influências são as mesmas. O objetivo de Satanás é o mesmo. Destruir a igreja. Destruir-nos a nós. Manter-nos... Às vezes Satanás não nos quer tirar da igreja. Há uma ideia errada de que Satanás não quer que as pessoas estejam na igreja. Isso não é certo. Porquê? Porque esta igreja tinha pessoas com o coração no sítio errado. Onde? Dentro da igreja. A fazer o trabalho sujo de quem? De Satanás. Então que hoje possas ser confrontado com isso. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. Nós vamos cantar a segunda música. E nós vamos ter um breve momento de oração, está bem? Então nós vamos ter essa oportunidade de pelo menos pararmos e orarmos ao Senhor e que pelo menos nós possamos dizer: Deus, ajuda-me. Ajuda-me a que esta mensagem possa fazer sentido na minha vida. Ajuda a confrontar as tolerâncias do meu coração. Ajuda-me a identificar as áreas onde Balaão ou outro nome qualquer tem espaço para adulterar e alterar aquilo que a Tua palavra diz. E que nós possamos fazer isso com seriedade e ter esta oportunidade junto do Senhor de poder ouvir o que o Espírito tem para dizer à nossa igreja e ouvir o que o Espírito tem para dizer ao teu coração e ao meu coração esta manhã. Amém? Podemos ficar de pé? Amém. Obrigado a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por estas cartas. Obrigado, Senhor, por estes avisos. Obrigado, Senhor, também pelo elogio. Obrigado, Senhor, porque isto dá-nos uma esperança de que nós vamos conseguir Te agradar de alguma forma, Deus. Então, que nós nos possamos inspirar nos elogios que foram dados até agora e possamos pensar que áreas da nossa vida o Senhor nos pode elogiar. Pode olhar para nós, olhar para o nosso coração, olhar para o nosso comportamento, olhar para o nosso interior e olhar e dizer: muito bem, eu quero te agradecer, eu quero reconhecer quem Tu és. Oh Deus, o elogio não é para que nós nos possamos sentir melhor, sentir mais valorizados. O elogio é para nós nos sentirmos mais próximos de Ti, mais próximos da Tua vontade, mais alinhados contigo, mais sérios, mais verdadeiros, mais inteiros diante da Tua presença. Então que cada elogio que tu possas estar a sentir hoje no teu coração, neste momento, recebe do Senhor. Ora no teu íntimo, ora para ti mesmo. E diz ao Senhor: Senhor, eu acho que sou bom nisto, eu acho que faço isto bem. Não tem problema nós reconhecermos. Reconhece em ti. Oh, Senhor, recebe, Senhor, estas percepções que nós temos de coisas que nós achamos que fazemos bem. E se não for verdade, Senhor, que Tu corrijas já o nosso coração. Se for o orgulho, que corrija já o nosso coração. Que caia um peso no nosso coração neste momento, para que nós possamos ser corrigidos. Ó Deus, eu oro para que as coisas que nós toleramos na nossa vida, a ausência de verdade, a ausência de
relacionamento, a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de temor. Ó Deus, a nossa falta. Ó Deus, ajuda-nos a cair em nós mesmos, nós precisamos cair, que o nosso espírito, que a nossa alma possa cair aos teus pés esta manhã. E que com este cair possam cair essas coisas juntos. E nós possamos hoje individualmente, de uma forma individual, de uma forma única, da mesma forma como tu queres dar um nome individual que só eu e tu conhecemos, tu queres que hoje esta confissão seja individual, que só tu conheces. Então que no nosso coração nós todos possamos confessar que mediante o conhecimento que temos das Escrituras, o conhecimento que tu já nos deste de coisas que nós sabemos que estamos errados, que estamos a tolerar, que estamos a permitir conviver contigo numa atmosfera de tolerância. Então ajuda-nos, Deus, a fechar as nossas mãos, a fechar a mão do nosso coração para as coisas que não são tuas, para as coisas que para ti nós sabemos que são inegociáveis. Nós pedimos a tua ajuda. Pedimos a tua ajuda contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio querer, contra o nosso próprio desejo, contra a nossa própria satisfação. Nós pedimos que tu nos possas ajudar, que essa tua espada possa vir hoje ao meu coração e possa rasgar os sítios que haja para rasgar, para que nós tenhamos a oportunidade de nós podermos voltar a construir lugares e sítios saudáveis dentro do nosso coração. Nós precisamos nos rasgar para que coisas possam sair. E tu depois vais restaurar esse rasgo. E tu vais fazer nutrir nesse lugar antigo, um lugar que abrigava coisas que não eram tuas, podem abrigar coisas que são só tuas, Deus. Então nós vamos cantar a ti, nós vamos te louvar, e que através deste louvor possa existir uma manifestação do Teu Espírito Santo também nas nossas vidas, e que nós possamos aproveitar este momento para nós recebermos de Ti, Senhor, o perdão, a graça, a misericórdia que Tu tens pelas nossas vidas, e que nós possamos colocar hoje 1.0 novamente na nossa alma, no nosso ser, perante Ti, e possamos recomeçar amanhã, hoje, já de seguida, a tentar fechar a mão nas coisas que são de mão fechada para Ti. Te agradecemos por esta oportunidade, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Ele é bom.